Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito do público e do privado, né? Do espaço público e do espaço privado, da coisa pública e da coisa privada, né? Particular, ok? Você vem comigo? Então vamos lá. A primeira coisa é você entender, né, a relação entre elas. Então você tem o espaço público está relacionado aí, né, às instituições que nós temos. Ah, professor, quais são elas? Você tem aí os três poderes. A partir dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, você vai desmembrando, né, o espaço público até chegar até você. Por exemplo, você tem aí uma praça pública, talvez, próxima da sua casa. Você tem uma rua que passa em frente à sua casa, obviamente que tem. Essa rua, ela é cuidada a partir, né, ela é gestão do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo que gerencia, né, esse espaço público para você, ok? Você tem, por exemplo, próxima da sua casa aí, você tem uma padaria, não é verdade? Essa padaria, né, é do setor privado, ou seja, é particular, é uma pessoa que toma conta dela, e um dono proprietário, né? Embora você tenha acesso a ela, você se sirva dela de alguma forma, né? Mas ela é do setor privado. Então você tem aí esses dois âmbitos, né? O setor público e o setor privado. Então quais são os setores aí que a gente chama de setores privados? A economia, por exemplo, é um deles. Vamos discorrer um pouquinho a respeito desses dois conceitos. A economia, por exemplo, é um deles. Então a economia é de setor privado. O governo, né? O setor público tem alguma gerência sobre a economia? Obviamente que tem, né? Mas no país, né, liberal, nós somos liberais, de capitalista, né, a economia é livre. Você pode traçar os seus empreendimentos e colocá-los em prática, né, a partir do momento que você legalize eles junto ao poder público. Então o poder público tem uma gestão em cima da economia, mas ela é do setor privado, né? Você tem a economia do setor público? Tem. Você tem as estatais aí, a Petrobras, você tem outras empresas, né, do setor público, porém não é o carro forte da economia. O carro forte da economia é o setor privado, tá ok? Né? Como eu falei, está aí, né, os três poderes. Você tem o legislativo, o judiciário e o executivo, né? Já dei um exemplo disso, né? A partir daqui que surge todo, né, o conceito, né, e aquilo que se desdobra a partir do setor público, né? Você tem as leis que regulamentam o setor público e o setor privado também. Você tem o judiciário, que é aquele que julga, aquele que incorre algum problema, né, comete alguma falha, algum erro, né, com relação ao setor público e o privado. E você tem o executivo, né, que gerencia tudo isso, né. Então está aí as três instituições, né, do setor público, tá ok? No Brasil, nós temos um conceito um pouquinho diferente. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar com você a respeito do setor público. O setor público, ele não é um espaço sem dono, como muitos aqui no Brasil pensam. Por exemplo, muita gente acredita que a rua não tem dono, por ser público. Muita gente faz coisas erradas na rua, joga lixo no chão, destrói, né, quebra alguma coisa, e quando um outro cidadão vai reclamar com ele, ele fala assim, é público, não tem dono, como se estivesse falando assim, não tem dono. Não, tem dono. Na verdade, a ideia deveria ser que todos nós somos os donos, deveríamos cuidar do setor público. Porque, na verdade, quem paga por ele somos nós. Então, aquilo ali tem um preço, né? Uma obra pública tem um preço, você pagou imposto para ter ela funcionando corretamente, para servir as pessoas. Ok? Então, pense assim, o setor público, a área pública, o espaço público, pertence a todos nós, e todos nós deveríamos cuidar dele muito bem, né? Tá ok? E um outro exemplo aí, uma outra situação, né, da questão do privado, né, são as ONGs, né, são as instituições privadas, porém não é da economia, né, é uma instituição, né, não governamental. ONG quer dizer instituição não governamental, normalmente surge, né, motivada por as questões de necessidade pública, necessidade da sociedade, como, por exemplo, a questão ambiental. Você tem ONGs voltadas para proteger as questões ambientais, o meio ambiente, né? Você tem aí, né, diversas instituições que fazem esse trabalho. Você tem também da questão humanitária. Você pode ter aí ONGs voltadas para assistência médica, assistência no quesito cesta básica também, né, alimentar, né, segurança alimentar, também tem aí muitas ONGs fazendo esse trabalho, né? Reabilitação de pessoas, por exemplo, você pode ter aí um centro de reabilitação de
de pessoas viciadas, com problema de vício de drogas, com problema de alcoolismo. Isso aí pode ser alguma ONG fazendo esse trabalho, né? Às vezes são associadas a igrejas, né? A centros espíritas, talvez. Às vezes, né, por iniciativa até do setor privado, né, eles lançam mão de fazer uma ONG para fazer esse tipo de trabalho, tá ok? Então isso aqui também entra aí nesse quesito setor privado, tá ok? Não é um órgão público, é privado, porém serve sem fins financeiros. Aí é que tá. Por isso que não é economia, por isso que não entra no quesito economia, sem fins lucrativos financeiros, tá ok? E você tem também, por último, né, as associações. Tem a OAB, é um exemplo dela, né? A Associação dos Advogados do Brasil, né? São associações, Ordem dos Advogados do Brasil, associação não. São associações, né, que estão no poder público, ela se relaciona com o poder público, mas também não é o privado em si. Né? Ela serve a sociedade, né? Ela defende a sociedade, é paralela ao poder público, né? Em função de ser extremamente necessário você ter uma associação, né, dessa natureza. Tá, ok? É um outro modelo, né, de instituição que está ligado aí, né, está entre o setor público e o setor privado. Né? Eles estão ali, não tem fins lucrativos também. Né? Obviamente que as pessoas que trabalham na OAB ela tem que ter recursos, né, mas não é uma empresa que gera lucro. Tá, ok? Não está na economia, né? E também não está no setor público, não é um setor público, é uma associação, né? Ordem dos Advogados do Brasil, um exemplo dela. Tem outras ordens por aí, né? Outras associações, mas esse é um excelente modelo que você provavelmente você já ouviu falar, tá ok? É uma associação, né? Fica ali entre o poder público e o privado, né? Ela tem sua finalidade aí quanto a lei, quanto às leis, quanto à ordem pública. Por isso que é a Ordem dos Advogados do Brasil, tá ok? Então nós vamos ficando por aqui, é só para que você possa pensar sobre esse assunto, né? Essa questão do público e privado. Se você tem aí algum órgão público, se você tem aí uma rua, obviamente, na sua casa, próxima da sua casa, se você tem uma praça pública, cuide dela, porque todos nós somos donos. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e um abraço.